Muito boa noite, senhores. No vídeo de hoje nós faremos uma análise comportamental feminina baseado em um recorte do trecho de um episódio do reality show de Férias com Ex. Eu não acompanho muito esses programas, então eu não sei muito bem como é a dinâmica deles. Entretanto, esse trecho em específico me chamou a atenção e é muito revelador sobre um comportamento feminino que tem sido cada vez mais comum desde cedo nas mulheres. Então a gente vai acompanhar esse trecho e logo após eu vou voltar com alguns comentários, tá bom? Não, nada. Só sua hipocrisia. Você me proibiu uma porrada de coisa que tá fazendo. Vinícius! Até você me exige muito. E sabe qual é a parada? qual é Você o tá foda? esticando muito. Você Sabe não qual é precisa o gritar, eu tô foda? te ouvindo. Sabe qual é Eu o tô te pedindo foda? que eu não quero falar. Pode falar? Eu estou te pedindo que eu não quero falar. Você consegue pelo menos isso? Eu posso ter direito a não querer falar? Eu não vou limpar essa não, criança. Nem eu! Nem Criança do... infantil! Eu sou Egocêntrico, infantil? Eu sou infantil? Eu sou Não infantil? fiz Maluca! Nada! Você não é fiz maluca! Nada! Isso aqui é o não quê? Fiz nada! Isso aqui não é o quê? Fiz nada! Isso aqui é o quê? Eu só tô vivendo Maluca! e sendo Maluca! feliz! É o e terceiro pra papo! você, É o sabe o que eu terceiro! sou? Maluca! Então, agora... É triste ver isso, mas esse comportamento é cada vez mais comum. As mulheres estão cada vez mais agressivas contra os homens e elas acreditam em todo tipo de agressividade justificado contra o homem que tenha feito algo que ela não tenha gostado. Nós podemos perceber, tá, que o ego feminino faz com que as mulheres se tornem controladoras sobre os homens. É interessante que os estudos comprovam exatamente isso. As mulheres têm uma tendência a desejar controlar o homem e elas empregam uma série de estratégias para isso, dentre elas a agressão. As mulheres são muito mais inclinadas a agredir homens do que o contrário. Tanto é que os estudos mostram que os homens são as maiores vítimas de violência doméstica que existem, não são as mulheres. Eu sei que provavelmente você ouviu algo diferente disso, mas você teve acesso a uma narrativa criada por feministas ideólogos que tentaram e conseguiram de fato sedimentar isso na sociedade. Principalmente porque a testosterona está muito ligada com a diminuição da agressividade no homem. Não são os homens com as maiores taxas de testosterona, ou seja, não são os homens mais viris que reagem agressivamente, são os homens com baixa testosterona. Você vê o rapaz gigante, forte pra caramba, tudo que ele fez foi pedir: me deixe em paz. Eu não quero conversar. Não estamos em um bom momento. E apesar de ela destruir tudo, começar a fazer esse escândalo todo, ele não tem nenhuma reação, ele não dá passo em direção a ela, ele se mantém contido o tempo todo. Talvez alguém argumente que é por causa da televisão, ele sabe que está sendo filmado, ok, isso é verdade. Entretanto, os estudos comprovam e endossam esse comportamento dele. Homens reagem exatamente assim. Um grande erro é que as mulheres... Uma vez uma moça veio falar na página, comigo, minha esposa, e ela falou o seguinte: Felipe, o meu marido, ele é muito agressivo, ele tem um medo dele, ele não sabe se controlar. Sempre que uma mulher vem com determinadas histórias, isso já acende o meu alerta e eu já começo a tentar entender realmente o que está acontecendo. Quando você começa a explorar um pouco mais a história, você descobre que não é nada do que ela está falando. Então essa moça relatava que o marido que batia nas coisas, batia na parede, dava soco na mesa, era extremamente explosivo e isso amedrontava ela. Conforme nós fomos conhecendo essa história, o que a gente descobriu foi o seguinte: na verdade, o cara chegava cansado e tinha um emprego muito estressante e extenuante, ele chegava cansado em casa. E a mulher queria conversar com ele para resolver as situações. E ele conversava o seguinte com ela: meu amor, não vamos conversar agora, eu não tô bem. Eu acabei de chegar, nem troquei de roupa. Deixa eu comer algo, descansar e depois a gente conversa. Não, tem que ser agora. Isso é um comportamento muito específico da mulher. A mulher quer exigir que as coisas aconteçam no momento que ela determina. Então, não, a gente tem que conversar agora. E o cara, não, eu não quero. E ela sentava do lado dele e começava a falar. O que ele fazia? Levantava, se retirava e ia para um quarto. A mulher ia atrás dele falando. Enquanto o cara estava andando, mas estava falando. Aí ele ia se trancava no banheiro para fugir dela. O que ela fazia? Ficava na porta falando cada vez mais alto para forçar ele a ouvir o que ela tinha a dizer. Nesse momento o cara ficava descontrolado e para não fazer nada contra ele dava um soco na parede, batia na mesa.
Não era questão de que ele era um homem estúpido ou descontrolado. Ele estava explodindo em função de que ela levou ele a uma situação além dos limites cotidianamente. Então o cara explodia. É o que nós estamos vendo aqui. O mais comum é que a mulher, que o rapaz chega e fala: não vamos conversar agora. O homem precisa de tempo. Nós já estudamos que o homem demora aproximadamente 10 horas a mais do que a mulher para entender o que ele está sentindo. Então ele pede: olha, não quero conversar, não é o momento para isso. E a mulher fica constantemente forçando ele a ouvi-la, fica exigindo para ter controle sobre esse homem. É interessante que muitas vezes o homem pensa que ele está sendo amado pela mulher, mas no fundo ele está sendo controlado por ela. Como ela faz isso? Por exemplo, o cara, ele está acostumado a vestir um tipo de roupa, comer determinadas comidas, e a mulher chega para ele: não, você não vai comer isso não, porque isso não é bom para você. Você tem que comer esse tipo de comida aqui. Não, essa roupa não está legal, você tem que se vestir de tal forma. No fundo, essa mulher vai justificar para as pessoas que está tentando melhorar o homem, que as mulheres civilizam os homens. Ela vai tentar falar que ela quer, na verdade, ajudá-lo a ser um homem mais completo e melhor. Entretanto, subsequente a isso, nós temos o real motivo, que é o desejo de controle. As mulheres frequentemente querem moldar o homem no seu objeto de sucesso. E assim elas acabam destruindo o homem no processo. Só que homens não gostam de ser controlados. O que os estudos mostram? Isso é uma coisa que as mães, uma mãe que estiver ouvindo isso vai assistir esse vídeo vai entender. Os estudos mostram que as mães, sempre que elas tentam falar com filhos pequenos, a partir dos 4 anos de idade, ela vai perceber que o menino faz todo o contrário do que ela está dizendo. O menino não quer. Ela fala uma coisa e o menino faz diferente. Por quê? Porque desde cedo os homens não gostam de ser controlados, principalmente os homens com altas taxas de testosterona. O homem não gosta e não se sente confortável com uma mulher dizendo o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. E as mulheres transferem esse comportamento materno para os seus relacionamentos. Ela quer dizer o que o homem pode ou não fazer. A mulher quer dar permissão para o homem de fazer algo ou não. E isso gera nele o comportamento contrário do que ela quer. Frequentemente, o jeito mais efetivo da mulher levar o homem a fazer o contrário do que ela quer é que ela tente obrigar ele ou fazer algum tipo de chantagem para que ele se comporte do jeito que ela está pretendendo. Aí o que ele faz? Tudo o contrário disso. As mulheres, por uma questão de ego, elas acreditam que o homem nunca vai reagir. Então eles se sentem extremamente confortáveis, principalmente porque existe aprovação pública. Ninguém se meteu. Todo mundo viu a mulher fazendo esse escândalo todo, quebrando as coisas de casa, e ninguém se mete. Se esse rapaz não tivesse isso filmado, ela poderia fazer uma denúncia contra ele, dizendo que ele a agrediu de alguma forma, e ele seria obrigado a pagar uma indenização até correr o risco de ser preso. Nós tivemos um caso, alguns anos atrás, de uma paquita, né? O absurdo que essa mulher fez. Essa mulher, ela denunciou o ex-marido de agressão e ela apresentou vários cortes profundos nos dois braços, e ela falou que ele tinha agredido ela com tal violência dentro do estacionamento que provocou aqueles cortes tão profundos. Ela tomou muitos pontos nos braços. A sorte desse cara é que ele foi com um bom advogado, eles conseguiram as imagens de uma câmera de segurança perto do local. E o que a câmera de segurança mostrou? De fato, eles discutiram. O cara simplesmente entrou no carro e foi embora. E o que a mulher fez? Ela ficou no estacionamento, pegou um caco de vidro, começou a se cortar. E acusou ele de ter agredido. Ela provocou os próprios ferimentos, porque ela quis. Apenas para acusá-lo. E ele conseguiu, por muito pouco, por causa disso, por causa dessa comprovação, escapar da acusação de agressão. Entretanto, ele tentou reverter o processo contra ela. Falou: olha, ela fez uma denúncia caluniosa, uma denunciação caluniosa contra a mina, mentiu. O que o juiz decidiu? Não, ela foi tão levada ao extremo por causa da ansiedade que ela estava vivendo no momento, e não permitiu que o marido, no seu direito, processasse ela. Então nós temos toda uma sociedade voltada para a destruição dos homens. E infelizmente esse tipo de mulher aqui está destruindo os homens. Mas por que os homens se relacionam com esse tipo de mulher louca? Os estudos mostram o seguinte,
algumas coisas importantes. De fato, os traços de comportamento borderline e psicopáticos, quando são presentes em mulheres bonitas, são encarados como atraentes para os homens. Então, a mulher maluca e bonita se torna atraente para o homem. Talvez você pensando, fale, não, isso é impossível. Mas por quê? A mulher controladora, ela já está demonstrando a sua tentativa de controle desde cedo no relacionamento. Mas o homem pensa que isso é uma demonstração de amor. Como? A realidade é, ninguém se importa com o homem. Ninguém tá nem aí pro homem, ninguém se importa. A única pessoa que quando eu saía e ficava, volta cedo, toma cuidado, já chegou bem, ela é minha mãe. Hoje é minha esposa. Mas ela é minha mãe que tinha essa preocupação. Então, os homens estão acostumados a ninguém se preocupar com eles. Só que quando eles se deparam com uma mulher que fica ligando o tempo, você tá onde? Já chegou em casa? Você tá com quem? Ele, como nunca ninguém demonstrou nenhum tipo de carinho por ele, ele acredita que essa tentativa de controle muito clara, na verdade é uma preocupação genuína da mulher por ele. Aí o que ele faz? Ele fica gamado nesse tipo de mulher. Além que o ato, né, da conjunção carnal, vocês sabem o que eu estou falando, tem que ter cuidado com as palavras que eu uso aqui, com esse tipo de mulher louca, é muito mais agradável. Por quê? As mulheres que se encaixam no cluster B, e a borderline é um dos cluster B, ela normalmente tem a parte sexual muito aflorada. Frequentemente, elas admiram atrizes de filmes pornográficos, filmes adultos, e ela entra numa competição pessoal para conseguir ter um desempenho sexual muito superior à dessa atriz que ela decidiu competir contra. Então, a experiência íntima com uma mulher louca, frequentemente para o homem, é extremamente agradável. Porque ele não sabe o que está motivando esse tipo de relacionamento. Além do caso, as mulheres inclinadas ao comportamento borderline, que isso aqui é um comportamento claramente borderline, elas tendem a ter muitos relacionamentos sexuais de curto prazo sem compromisso. Isso faz com que ela treine muito. Então ela sabe dar prazer para o homem no leito. E isso leva os homens a serem enganados por esse tipo de comportamento. Então, o quadro que nós temos... Que é uma coisa interessante, na Bíblia, nós temos na Bíblia muito mais alertas contra a mulher errada do que contra o homem errado na vida do cônjuge. Por quê? Porque a mulher errada, ao contrário do homem errado, tenta controlar e modificar o homem. O homem errado não tenta controlar a mulher. Ele não tenta modificá-la para que ela se torne aquilo que ele deseja. E que frequentemente ele iria enjoar quando ela se tornasse. Não. Mas a mulher faz isso com o homem. A mulher tem essa tentativa de controle. E uma coisa muito feia também que acontece entre as mulheres é que frequentemente as mulheres sabotam no homem justamente a característica principal que despertou o interesse dela por ele. O que eu quero dizer? Por exemplo, o cara, vamos dizer, cara fortão, assim. Não é o caso aqui, mas isso acontece. O cara fortão, malhado, todo definido. Isso chamou a atenção da mulher. Ela se interessou por ele. Ela inicia um relacionamento porque isso foi a primeira coisa que chamou a atenção dela. O que essa mulher vai pensar? Vai falar, poxa, da mesma forma que... Isso é inconsciente, tá? Esse processo é inconsciente. Da mesma forma que isso me chamou... Esse corpo dele me chamou tanta atenção, vai chamar a atenção de outras mulheres também. Isso vai ser um problema, vou ter que competir com outras mulheres. Então, qual é a estratégia que ela usa sobre isso? Tentar fazer com que o corpo do homem se torne menos atraente. Então ela tenta engordar o cara, ela tenta sabotar todos os momentos que ele iria para a academia, ela tenta desestimulá-lo a fazer uma dieta, a se esforçar cada vez mais, ela tenta minar aquilo que ela sabe que chamaria a atenção de outras mulheres. Mas quando ela consegue fazer isso, isso tem uma reação contrária nela. Por quê? Ela destruiu no cara aquilo que a atraía nele. Então, quando ele muda, ela perde o interesse. E o que ela faz? Ela deixa esse homem. E ela vai buscar um outro homem e o ciclo continua. Então, existe esse desejo constante, mais uma vez, de controle que as mulheres querem ter sobre os homens. E nós precisamos parar de encarar isso com naturalidade. Nós precisamos aprender que esse tipo de mulher é um problema. Isso aqui é chave de cadeia.
Isso aqui vai destruir a sua vida. Homens sábios precisam ter muito cuidado com as escolhas que eles fazem, porque ninguém vai vir te salvar. Eu sou o Felipe Chaves, esse é o canal Fúria e Tradição. Sejam meus alunos, na descrição do vídeo nós temos uma comunidade, assim como vários links, uma comunidade fechada, onde nós aprofundamos em áudios e e-books os temas que nós tratamos aqui. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Eu te espero lá.